Olá pessoal, meu nome é Anderson, eu sou fundador e diretor da Vida Veg e hoje eu vim falar de um tema muito importante e relevante com vocês, que é o futuro da alimentação. E quando a gente fala do futuro da alimentação, nós passamos por três grandes temas. Primeiro, saúde humana. Segundo, sustentabilidade do planeta. Terceiro, ética e respeito com os outros seres vivos que habitam esse planeta. Eu tenho estudado esse tema já tem 10 anos, desde 2010, desde a minha pesquisa e dissertação de mestrado, e desde então tenho tido acesso a muitos estudos científicos, a congressos, e eu vou trazer aqui alguns trechos também de apresentações de pessoas referências no tema que me autorizaram a usar, que é o Gustavo do The Good Food Institute, a Alessandra Luglio e a Paula Gandim, nutricionista. Eu vou tentar trazer uma linguagem mais simples, mais didática para vocês, para ficar fácil de entender, tá certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente fala do futuro da alimentação, nós temos 4 grandes desafios, tá? O primeiro grande desafio é como alimentar quase 10 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos com 7,7 bilhões de pessoas no mundo e a previsão é que em 2050 nós tenhamos 10 bilhões de pessoas nesse planeta. O sistema de produção de alimentos hoje, principalmente o sistema ocidental, com base em produtos de origem animal, carne, leite e ovos, é um sistema que desperdiça muito na sua cadeia de produção. Tem muito desperdício de energia, de água, de recursos naturais e também, ao mesmo tempo, nós temos bilhões de pessoas passando fome no mundo. Então essa equação não fecha, né? Como a gente tem desperdício de alimento, desperdício de energia e ao mesmo tempo pessoas precisando de alimentos, passando fome. É o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é como melhorar a saúde humana. Nós temos hoje aí, a principal causa de doenças e mortes no mundo são doenças que vêm principalmente de uma alimentação inadequada, de um estilo de vida inadequado. Nós temos aí câncer, diabetes, doenças cardíacas. Então, como através da alimentação prevenir dessas doenças e prevenir de mortes aí antecipadas. O terceiro grande desafio é como conter impactos ambientais. Nós estamos assistindo aí atualmente uma série de catástrofes naturais, né? Enchentes, aumento de temperatura, degelo. Isso tudo são consequências aí da nosso estilo de vida, né? E que demanda um impacto muito grande no meio ambiente. Nós temos a emissão de gases, efeito estufa, desmatamento, uso excessivo de água, enfim. E o quarto grande desafio é como parar o sofrimento desnecessário de animais que são explorados e mortos, bilhões, trilhões de animais explorados e mortos aí desnecessariamente pelo ser humano para agradar o paladar do ser humano, sendo que nós temos alternativas vegetais que nos trazem tudo o que a gente precisa. Bom, o ano passado a gente teve esse dado aqui, muito interessante, em que mostra pra gente que a demanda do ser humano em cima do planeta, dos recursos naturais, se continuar do jeito que a gente está, a gente vai precisar de 1,7 planetas. E nós não temos mais de um planeta, a gente só tem um planeta. Então, isso vai ter um colapso se a gente não mudar nosso estilo de vida, e isso é muito sério. E como repensar isso para que a gente tenha um sistema de produção mais eficiente para atender esses 10 bilhões de pessoas, essas 10 bilhões de pessoas que vão vir aí em 2050. Bom, e quando a gente fala de produção de alimentos, nós temos hoje um consumo absurdo de produtos de origem animal, carne, leite, ovos. E quando a gente faz, por exemplo, um bife de boi, olha para você ver, o boi, o animal, ele precisa se alimentar de grãos, né, milho, soja, vegetais, capim, enfim.
ele se alimenta desses vegetais, ele precisa sobreviver, pensar, andar, reproduzir, então ele gasta energia naturalmente para sobreviver. Essa energia gasta, ele entrega apenas para o ser humano 1% do que ele consumiu de energia nos vegetais. Então tem uma perca de 99% das calorias da energia nessa cadeia de produção de carne de boi, e isso é extremamente ineficiente. Se o ser humano vai se alimentar diretamente de vegetais e tira o animal, que é apenas um intermediário, toda a proteína, todos os minerais, tudo que a gente precisa, o animal come no vegetal. E aí o ser humano vai depois comer o animal, sendo que se ele for direto no vegetal, ele tem uma eficiência muito grande, não tem essa perca energética que o animal provém por sobreviver, por pensar, por andar, por agir, enfim. Então olha para você ver, de 100 calorias ele entrega 1%, o suíno, o porco, entrega 10%, a galinha 11% e o peixe 12%. É uma perca energética aí de 90% a 99% muito grande, né? Falando de leite e ovos, a entrega de calorias aí energética é de 21% do leite e dos ovos 11%. Como eu falei anteriormente, valores abaixo de 100% indicam que há perda de calorias na produção alimentar. Então, para a gente alimentar 10 bilhões de pessoas, nós precisamos repensar isso. As pessoas precisam começar a consumir mais alimentos vegetais em detrimento de produtos de origem animal. Olha que dado interessante, cerca de 18% das calorias consumidas por humanos no mundo vêm de carne e derivados de leite, mas cerca de 80% das terras férteis são usadas para a produção de carne e derivados de leite, ou seja, nós usamos 80% das terras férteis no mundo para a produção de carne e leite, e isso só entrega para a gente 18% das calorias que a gente está consumindo hoje. Ou seja, a maior parte das calorias vem de alimentos de origem vegetal. Ao mesmo tempo, olha só, as plantações de grãos existentes hoje para alimentar animais de corte poderiam alimentar mais de 3,5 bilhões de pessoas no mundo, todos os anos. Ou seja, se o ser humano fosse se alimentar diretamente dos grãos, que hoje 80%, 90% são destinados a alimentar animais, se fosse destinado a alimentar ser humano, 3,5 bilhões de pessoas no mundo seriam alimentadas e a gente poderia acabar com a fome no mundo com isso. Bom, falei do primeiro grande desafio, né, do sistema de desperdício de calorias, de energia. Falamos um pouco da fome, né, que a gente consegue acabar com a fome no mundo se a gente mudar esse sistema de produção e consumo de alimentos. O segundo grande desafio que eu vou tratar aqui para vocês é como melhorar a saúde humana. Como eu disse no início da apresentação, nós temos aí as principais causas de doenças e mortes atualmente, advêm de alimentação e estilo de vida inadequado. Olha esse estudo mostrou que a dieta inadequada causa mais mortes do que qualquer outro fator de risco. Então, se você pegar, por exemplo, o tabaco está em terceiro lugar e dietas inadequadas estão em primeiro lugar como fatores de risco de morte. Esse relatório da ONU mostrou que 70% das pessoas modernas, 70% das doenças modernas são de origem animal, ou seja, se nós passarmos a evitar produtos de origem animal, começarmos a nos alimentar de vegetais, 7 em cada 10 doenças, é muita coisa, vão ser evitadas. Aqui um estudo bem interessante, pessoal, que eu peguei de uma apresentação da nutricionista Paula Gandim. Olha só, aqui tem um ranking das mortes, né? As principais causas de mortes em 1990, aqui em 2017 e aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês em 2040. As doenças em rosa, essas aqui no topo em 1990, são doenças maternais, neonatais, doenças transmissíveis. Então, antigamente, as principais causas de doenças e mortes
eram doenças transmissíveis, né? Doenças respiratórias, diarreias, doenças neonatais. Atualmente, está começando a ficar no topo desse ranking as doenças não transmissíveis, que estão em azul. Olha para você ver. Em primeiro lugar, a gente tem doenças do coração, né? Em terceiro lugar, nós temos AVC. São doenças que são causadas principalmente por uma alimentação de origem animal, tá? Se você pega aqui em 2040, que é a tendência para 2040, olha só, as doenças, as causas de mortes em azul, que são as doenças não transmissíveis, vão para o topo. Então nós temos ainda em primeiro lugar doenças do coração, nós temos AVC, nós temos aqui aparecendo diabetes, Alzheimer, câncer, enfim. Então, assim, nós estamos saindo de causas de mortes de doenças transmissíveis, que transmite pela respiração, pelo contato do ser humano, para ir para causas de morte de doenças não transmissíveis, que são oriundas principalmente de alimentação inadequada, de não fazer uma atividade física, do modo de viver do ser humano hoje. E a principal causa de doença e morte, causa de morte atualmente, são doenças cardiovasculares. Olha para você ver o aumento durante os anos aí de 2007 até 2017 de mortalidade por doenças cardiovasculares. E está evidente com estudos científicos que doenças cardíacas estão ligadas a alimentos de origem animal. Ao mesmo tempo, estudos estão mostrando que vegetarianismo é a mais importante arma no combate a doenças do coração. Quando a gente fala de Brasil, ainda tem um grande problema de obesidade. 52% dos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. 1 em cada 11 pessoas do planeta tem diabetes. Nunca se consumiu tanto remédio para controle de pressão, glicemia e colesterol. O uso de medicamentos para controle emocional aumenta a cada ano. E doenças crônicas não transmissíveis matam 41 milhões de pessoas por ano, ou seja, 71% das mortes. E a principal causa de morte, como eu disse anteriormente, 44% das mortes, vem de doenças cardiovasculares. Isso vem de consumo de carne, que tem um índice de colesterol, de gordura muito alto, e depois vai entupir a sua veia, né? E vai te causar um infarto, uma doença cardiovascular. Isso daqui é um dado muito interessante que pouca gente sabe, pessoal. 80% dos antibióticos produzidos no mundo são utilizados na pecuária. Por quê? Olha só, para se produzir esses animais, eles vivem em ambientes extremamente agressivos, né? Tem muitos animais amontoados em espaços pequenos na produção industrial. Eles ficam em contato com diversos outros animais, então está muito receptiva a ter doenças transmissíveis. Eles vivem em cima de fezes, enfim, são ambientes muito inadequados um ambiente muito apto para ter doenças, né, esses animais. E para que eles não fiquem doentes, obviamente a indústria dá antibióticos para eles. Então, por exemplo, aqui um boi vive em torno de 18 meses na indústria atualmente. Em condições naturais, ele poderia viver entre 15 a 20 anos. Um frango vive hoje apenas 40 dias, sendo que naturalmente viveria 8 anos. Para acelerar esse crescimento, para matar eles mais rápido, para que eles não fiquem doentes, é usado antibióticos. E quando as pessoas vão se alimentar de carne, leite, ovos, esses antibióticos que o animal ingeriu, obviamente, o ser humano se alimenta dele, né? E a gente começa a ficar, as bactérias começam a se acostumar com esses antibióticos que já está no nosso organismo e começam a ficar resistentes. Então, num futuro bem próximo, isso vai causar uma série de doenças bacterianas em que o antibiótico não vai ser eficiente no combate. E nós estamos falando de um sistema de saúde que está enxugando o gelo, né, pessoal? São investidos aí um montante enorme de dinheiro no sistema de saúde. Os hospitais continuam com filas enormes, as pessoas continuam
morrendo prematuramente. Isso pelo modo inadequado de alimentação, por não praticar atividade física, principalmente, né? E o governo não faz uma política pública de conscientizar as pessoas para prevenir as doenças. Pelo contrário, o governo atualmente, há bons anos aí atrás, ele tem um financiamento, né, de uma bancada pluralista que vem impedindo políticas públicas que conscientizem as pessoas de pararem ou diminuírem o consumo de produtos de origem animal, que são as principais causas de doenças, como eu disse anteriormente. E em vez de fazer essa conscientização, a gente tem assistido aí uma série de problemas na saúde pública, filas, enfim. Então, o governo tem que mudar sua mentalidade, suas políticas, para conscientizar as pessoas, para prevenir as doenças e não apenas combater as doenças. Trouxe aqui rapidamente 4 estudos científicos que eu vou ler apenas a conclusão para vocês verem. São estudos de médicos, de cientistas fora do país, Estados Unidos, Europa, e estão mostrando que o vegetarianismo é realmente a melhor forma de prevenir doenças, de ter uma vida com mais longevidade, com mais bem-estar. Olha só, a alta ingestão de proteínas animais associou-se positivamente à mortalidade cardiovascular e a alta ingestão de proteínas vegetais foram inversamente associadas a todas as causas de mortalidade. Dietas à base de vegetais foram associadas à melhoria do bem-estar emocional, bem-estar físico, depressão, qualidade de vida, saúde geral, peso, colesterol total. Dietas à base de vegetais estão associadas à melhora dos perfis inflamatórios relacionados à obesidade e poderiam fornecer meios para tratamento e prevenção do risco de doenças crônicas. Então, pessoal, a dieta vegetariana é a grande solução para obesidade, para melhoria do bem-estar emocional, físico, para depressão, qualidade de vida. Isso tem sido mostrado nos estudos científicos mais recentes. Uma dieta rica em carboidratos e proteínas vegetais está associada a uma menor probabilidade de obesidade e pode ajudar os idosos a preservar o peso normal. Os profissionais da saúde mais atualizados que estão indo em congressos, estudando esses artigos publicados cientificamente, estão começando a recomendar mais a dieta vegetariana, a dieta vegana, e isso tem sim se mostrado efetivo. Esse slide mostra que a longevidade, ou seja, quantos anos nós vamos viver, nós vamos fazer companhia para os nossos filhos, esposas, depende 80% do nosso ambiente e apenas 20% da genética. Ou seja, o nosso modo e estilo de vida determina quantos anos nós vamos viver. Então, se você quer viver mais, quer viver mais momentos especiais e com mais bem-estar, a recomendação dos cientistas é que você tenha uma alimentação vegetariana vegana. Esses 2 estudos foram feitos nos Estados Unidos e Canadá, e olha o número de pessoas estudadas, 34 mil nesse estudo, que mostrou que vegetarianos têm maior expectativa de vida, e olha só, 96 mil pessoas estudadas, mostrou que quanto mais perto de uma dieta vegetariana, menor o risco de colesterol, de pressão arterial elevada, enfim, pessoal, são muitos estudos científicos comprovando isso. E aqui esse grande cientista médico renomado internacionalmente, o Walter, ele é de Harvard e ele resumiu muito bem em uma frase o que eu estou falando aqui. Olha só, a transformação para dietas saudáveis até 2050 exigirá mudanças substanciais na alimentação. O consumo global de frutas, legumes, oleaginosas e leguminosas terão que dobrar e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá que ser reduzido em mais de 50%. Uma dieta rica em alimentos à base de vegetais e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à saúde e ao meio ambiente. Então ele resumiu muito bem aqui que as pessoas têm que parar ou diminuir pelo menos
o consumo de produtos de origem animal, carne vermelha, açúcar também, e aumentar o consumo de alimentos vegetais é a grande solução, é o futuro da alimentação. Aqui eu trouxe para vocês um trecho do documentário The Game Changers, que é um documentário feito por atletas de alta performance. Se você não assistiu, tem no Netflix. Lá você vai achar por A Dieta de Gladiadores. E mostra que esses atletas de alta performance, como por exemplo o Lewis Hamilton, campeão da Fórmula 1, têm aderido a uma dieta vegana e tem sido comprovados os resultados nas competições que eles estão tendo, né? São atletas campeões que estão muito satisfeitos com a dieta vegana. Olha um trechinho aí. Most people say, "Oh, I just can't become vegan." I said, "You're right. It's a process to it." I'll give you guys some vegan chocolates. People have this idea in their head that if they're going to do something, it's an all or nothing approach, and that's not the case at all. If you go to people and say, "You must stop eating meat," they will say, "Fuck you. Who the fuck are you to tell me how to eat?" But if you explain it, say, "Hey, why don't you try once a week? Just chill it with the meat." 50 years ago, no one talked about, hey, maybe you should just get your protein from vegetables. But now, there's many athletes, professional athletes in all kinds of different sports that have done extremely well staying away from animal foods. Lewis Hamilton wins the German Grand Prix! We all want to feel great. We all want to look great, have more energy. And the most important thing is about having the right fuel in your body. I can't remember feeling this great in my whole 32 years of my life. Então, pessoal, olha só, o Lewis Hamilton falando que em 32 anos de vida nunca se sentiu tão bem. Ele está com uma alimentação vegana, sendo campeão todos os anos aí. Nós temos também o Arnold Schwarzenegger, que também foi campeão de fisiculturismo aí, e é uma pessoa referência recomendando uma alimentação à base de vegetais. Enfim, tem diversos outros atletas de alta performance campeões mostrando que sim, é possível ser um campeão com uma alimentação vegana. Legal, pessoal? Passei então aqui pela saúde, agora vamos para o próximo tema, que é conter impactos ambientais. Olha só esse slide muito bacana que foi apresentado pela Alessandra Lugli em um congresso que eu fui. Poucas pessoas têm conhecimento desse estudo. Esse estudo mostrou que 10.000 antes de Cristo, no ano 10.000 antes de Cristo, que pela história do planeta é muito pouco, né? É muito recente. A biomassa terrestre de ser humano era de 0,2 milhões de toneladas apenas. E a biomassa de animais no mundo era 300 milhões de toneladas. Ou seja, somando a massa corporal dos animais, era muito maior esse peso no planeta do que os seres humanos. 10.000 antes de Cristo. E olha, em 1976, ou seja, atualmente, né? A biomassa de animais silvestres é de 180 milhões de toneladas. A biomassa de seres humanos é de 230 milhões de toneladas. Passou bastante que a biomassa de animais terrestres, animais silvestres. E olha só a quantidade de animais criados pela indústria, pelo ser humano de forma artificial. Quando eu falo artificial é por inseminação artificial. Naturalmente, obviamente, eles não iriam se reproduzir da maneira que são reproduzidos hoje. 300 milhões de toneladas. Imagina o impacto ambiental disso. Esses animais, eles têm que sobreviver e eles dejetam aí fezes, urina, antibióticos, hormônios, usam analgésicos, fungicidas, bactericidas, vacinas. Eles têm resíduos orgânicos dele, né, no abate, o sangue, a gordura, as vísceras, então, enfim, não é só a carne, o leite, o ovo, tem todo um sistema corporal
e isso tem um impacto muito grande no meio ambiente. Para onde que vai depois que o animal morre? Os ossos, os restos de carcaças, os resíduos de limpeza que são usados na sua produção, gordura, suas fezes, urina, vai tudo para o rio, né? Tudo para o meio ambiente. Isso causa um impacto muito grande, ninguém pensa nisso. Quando a gente olha esse estudo, do lado esquerdo aqui do gráfico nós temos a alimentação à base de plantas, vegetais, do lado direito é uma alimentação com base em produtos de origem animal. E aqui está tratando principalmente de água, na coluna azul, uso de água e uso de terra, na coluna laranja e verde. Mostra que a produção de alimentos de origem animal, que está aqui do lado direito, é geralmente mais impactante no planeta do que alimentos à base de plantas. Veja só, para fazer um bife, olha o uso de água e terras aqui, comparado, por exemplo, à produção de arroz. Olha a diferença. Para fazer o mesmo tanto, né? Por 1 milhão de calorias consumidas. Para fazer o mesmo tanto de energia, o tanto que é necessário de consumo de água e terra no bife comparado com o vegetal. O vegetal tem uma demanda em cima de recurso natural muito menor para trazer o mesmo tanto de energia e caloria. Esse outro estudo aqui mostra que no gráfico da esquerda, na linha a gente tem os riscos de morte. Na linha, quanto mais ao lado direito, maior o risco de morte. Quanto mais na coluna para cima, maior é o impacto ambiental desse tipo de alimento. Veja só, os alimentos de origem animal, carne não processada, carne vermelha processada, ovos, são os produtos aí que causam maior risco de morte para a saúde humana e causam maior impacto ambiental. Nesse gráfico do lado direito, a gente tem a emissão de CO2 por pessoa. Pessoas com uma dieta normal, tradicional, ocidental, com consumo de carne, leite, ovos, peixes, laticínios, elas têm uma emissão de CO2 muito maior do que, por exemplo, vegetarianos ou veganos. Os veganos são as pessoas que, através da sua alimentação, têm menor emissão de CO2 na cadeia produtiva desses alimentos que ele consome em relação às outras pessoas. Então, se você quer contribuir para a sustentabilidade do planeta, para menor emissão de gases, para menor consumo de água, para menor desmatamento, sim, a dieta vegana é a mais sustentável. Olha só que interessante, comparado a uma porção de 100 gramas de legumes, um pedaço de 50 gramas de carne vermelha está associado a pelo menos 20 vezes mais gases de efeito estufa emitido e 100 vezes mais uso de terra. Comparado a um americano que consome 2.300 calorias da maneira tradicional com um que se tornou vegetariano, esse vegetariano eliminaria 30% de suas emissões anuais de gases de efeito estufa, e os veganos são aquelas pessoas que, além de não comer carne, não consomem nada de origem animal, como leite, ovos, laticínios, diminuiriam 85% de sua pegada de carbono. Isso é comprovado cientificamente, pessoal. Aqui eu trouxe um exemplo da Vida Veg, da empresa que eu fundei e trabalho atualmente. O quanto que nós utilizamos em litros de leite vegetal. Atualmente nós usamos como base dos nossos iogurtes, queijos, requeijões, leites vegetais de amêndoas e coco. O quanto que isso impactaria se esses mesmos litros, esse mesmo volume de leite vegetal, de produtos de origem vegetal veganos, fossem produzidos com leite de vaca, comparando com laticínios. Olha só esse gráfico então. Em 2019, no ano passado, a Vida Veg utilizou como base para os seus produtos 42 toneladas de leite vegetal. Se os mesmo volume de produtos de origem animal fossem produzidos, iogurte, queijo, requeijão, leite, o shake que a gente produz também, seriam necessários
674 toneladas de leite de vaca. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Para se produzir 1 kg de queijo de leite de vaca, é necessário 10 litros de leite de vaca, porque é um sistema de produção ineficiente, ele gera soro de leite, ele gera uma série de extratos que não são utilizados no queijo, que são depois jogados no meio ambiente, se não forem bem tratados, né? Ou se não forem reutilizados de outras maneiras. O leite de origem vegetal não, 100% do leite de origem vegetal ele vai para o produto e é a base do produto. Então o impacto de volume e impacto ambiental de laticínios é muito maior do que um produto de origem vegetal. E aí eu trago com esses dados aqui, eu trouxe outros dados comparativos. Aqui só para mostrar a quantidade de água necessária para produzir 1 kg ou 1 litro de, vamos lá, carne bovina, é preciso 15 mil litros de água para se produzir 1 kg de carne. E ao mesmo tempo, para se produzir 1 litro de leite, é necessário 1000 litros de água. Para se produzir o vegetal, exemplo, batata, é necessário 1 kg de batata, é necessário 255 litros de água, muito menor o impacto. E comparando 1 litro de leite de vaca, a gente precisa então de 1000 litros de água. 1 litro de leite de amêndoas, a gente precisa de 74 litros de água na sua cadeia de produção. É uma economia do leite de amêndoas em relação ao leite de vaca de 92% do uso de águas. E aí quando eu trago esse número para a Vidaveg, né, a gente percebe que em toneladas em 2019, a Vidaveg utilizou na sua cadeia de produção 3 toneladas de água. Se o mesmo volume de produtos forem feitos com leite de vaca, seriam necessários 687 mil toneladas de água. Isso equivale, pessoal, a 5 milhões de banhos de 15 minutos, considerando uma média de 135 litros de água por banho. Ou seja, quando você quer economizar água, legal, tem que tomar um banho mais rápido, tem que fechar a torneira na hora de escovar o dente, mas a forma mais eficiente e eficaz de você economizar o uso de água atualmente é eliminando ou diminuindo o consumo de produtos de origem animal, carne, leite e ovos, e passando a consumir mais vegetais, porque na cadeia de produção de produtos de origem animal, o gasto de água para se produzir carne, leite e ovos é muito grande comparado aos vegetais. Quando a gente fala de uso de terras, 1 litro de leite de vaca é necessário aí 650 metros quadrados de terra para pasto ou para produção de grãos que vão alimentar os animais, as vacas. Já para o leite de amêndoas é necessário apenas 65 metros quadrados de terra, é uma economia de 90%. Quando a gente pegou aqui a produção da Vidaveg, olha só, para produzir o leite de amêndoas, em 2019 a Vidaveg foi necessário 13 quilômetros quadrados de terra. Se fosse produzido com leite de vaca, o mesmo volume, seriam necessários 2.000 quilômetros quadrados de terra. Isso equivale, pessoal, a 685 mil campos de futebol que a Vidaveg preservou com uma produção de origem vegetal. Quando a gente fala de desmatamento na Amazônia, nós temos que correlacionar esse desmatamento, sim, a produtos de origem animal. Por quê? 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado à pecuária, é um dado da ONU. A pecuária extensiva precisa de grandes áreas de terra para o animal circular, comer, e além disso nós temos as produções de grãos. Mas aí você pode se questionar, mas a produção de grãos vegetais é para o vegetariano, a soja vai para o vegetariano. Não, olha só, de toda a proteína vegetal grãos produzida no Brasil, somente 16% é usado na alimentação humana. 80% dos grãos é usada como ração na pecuária intensiva.
Ou seja, 80% da produção de milho, soja, vai para alimentar animais da indústria, o porco, o frango, para depois esses animais virarem alimentos para o ser humano. Então, se o ser humano fosse se alimentar diretamente do vegetal, seria necessário uma produção muito menor de grãos e, consequentemente, uma área muito menor de terras para essa produção. A gente não precisaria estar desmatando como a gente está desmatando hoje para a criação de pasto ou para a produção de soja e milho. Aqui é uma imagem muito irônica, que está tendo um protesto contra o desmatamento da Amazônia, lá em São Paulo, e ao mesmo tempo pessoas consumindo churrasco. Não faz sentido nenhum, né? Se você está consumindo carne, consequentemente você está incentivando o desmatamento da Amazônia. E quando a gente fala de emissão de gases, efeito estufa, para se produzir um litro de leite de vaca, é emitido 0,6 kg de CO2, e para se produzir 1 litro de leite de amêndoas é emitido 0,15 kg de CO2. É uma economia de 75% no leite de amêndoas. A Vida Veg, então, comparando com um latinho, nós emitimos no ano passado 31 toneladas de CO2, enquanto se fosse um laticínio produzindo o mesmo volume, seriam emitidos 2.000 toneladas de CO2. Fora a eficiência energética, como eu citei no começo da apresentação, para se produzir o leite animal, há essa perca energética na cadeia de produção, o animal sobreviver. Ele entrega apenas 21% das calorias inicialmente geradas pelos vegetais que os animais comem, entrega apenas 21% para o ser humano, enquanto que se você consumir um leite de amêndoas, um leite de coco, você vai estar tendo uma eficiência muito maior energética, consumindo 100% da energia que esse alimento traz. Esse é um dado, é um slide que eu peguei da Sociedade Vegetariana Brasileira, muito interessante. Veja só, veja o impacto ambiental positivo gerado quando os produtos de origem animal são deixados fora do cardápio em apenas um dia só, pessoal. Na média, o ser humano ocidental consome 24 gramas de ovos, 311 gramas de carnes e 430 mililitros de leite e derivados no seu dia. Se você deixar de consumir produtos de origem animal num dia, você economiza 24 metros quadrados de terra, de desmatamento, né? Você economiza 7 kg de grãos, principalmente a soja, que deixam de ser usados, sobretudo como ração para os animais. Você economiza 3.400 litros de água, que são equivalentes a 26 banhos de 15 minutos. Então, como eu falei anteriormente, se você não consumir um dia de produtos de origem animal, você já economizou 26 banhos no seu dia de água. E 14 kg de CO2 deixam de ser emitidos, que equivale a 100 km rodados num carro comum. Então, isso num dia só. Imagine todos os dias o impacto ambiental que um vegano tem em cima do planeta. Ele é muito mais sustentável. Por último, apenas para citar um dado aqui da nossa empresa, a gente tem uma parceria com o selo Eu Reciclo, em que a gente recicla as nossas embalagens. A gente paga cooperativas para reciclar o mesmo tipo de material que nós geramos, que atualmente é o plástico na nossa embalagem. Essas cooperativas reciclam um volume que a Vida Veg, através da parceria com o Eu Reciclo, paga para ser reciclado. Ok, pessoal, passando então para a última parte, o último dos quatro desafios, que é como parar o sofrimento desnecessário de animais explorados e mortos. Olha esse dado que interessante. O número de animais abatidos anualmente no país é mostrado abaixo. Um relatório do IBGE estima que a cada segundo no Brasil uma vaca, um porco e 189 frangos sejam abatidos por segundo. Então, por ano, são abatidos 30 milhões de vacas, 43 milhões de suínos e 5 bilhões de frango no Brasil.
E quando as pessoas falam que, pô, mas tem o abate humanitário, não há um sofrimento dos animais, olha esse dado, 74% dos porcos e vacas são abatidos por machado ou martelo, em roças, em produções clandestinas. Então há sim sofrimento animal nessa cadeia de produção de carne. E no mundo, 70 bilhões de animais terrestres morrem todos os anos, ou seja, 10 vezes o número de pessoas no mundo, que é de 7 bilhões, 70 bilhões de animais morrem todos os anos, só terrestres, sem contar os peixes. E um alemão que tem um estilo de vida parecido com o brasileiro, em sua vida come 4 bois, 4 carneiros, 12 gansos, 37 patos, 46 porcos, 46 perus e 945 frangos. Então imagina o quanto de animais você pouparia a vida se deixasse de comer, se passasse para uma dieta vegetariana e vegana. No Brasil foram explorados 25 milhões de vacas leiteiras em 2018. E aqui eu trouxe também, pegando uma média de produção de leite de vaca por indivíduo, o quanto de vacas seriam exploradas se o mesmo tanto de produtos que a gente faz hoje, que a gente fez no ano passado, seriam exploradas 370 vacas para dar o leite se fosse feito o laticínio. Como nós somos uma empresa 100% vegana, nós não exploramos zero animais, né? Então a gente poupa vidas, poupa sofrimento. Isso é uma imagem que circula na internet de uma vaca correndo atrás dos seus filhos, dos bezerros, que para se produzir leite, pessoal, obviamente a vaca tem que ter parido, tem que ter filho. Então, para a vaca sempre ter filhos, ela é constantemente sofrido uma inseminação artificial para que ela tenha filhos. E quando os filhos dela nascem, esses filhos são separados quase que imediatamente da mãe. Então é só se colocar no lugar dessa mãe. Você gostaria que o seu filho, sua filha, fosse separado de você assim que nascesse? Obviamente que não. E é isso que acontece com as vacas da indústria leiteira. Elas vivem em condições inadequadas, né? Os animais na indústria, no geral, vivem confinados, vivem em gaiolas que não conseguem nem virar, nem deitar o corpo. Imagina você vivendo a vida inteira em gaiolas que você não consegue nem se virar. Ou você tendo seus filhos separados quando eles nascem. É um sofrimento muito grande. Sem falar dos peixes também. Os trilhões de pintinhos que são mortos todos os dias na indústria, porque ou eles nascem com defeitos, né? E aí eles são diretamente jogados no lixo, vivos. Imagina o sofrimento desses animais. E é uma questão apenas de empatia, de se colocar no lugar desses animais, né? Se colocar no lugar do outro. Nós, como seres humanos, seres mais inteligentes nesse planeta, nós deveríamos cuidar dos animais e não explorá-los. Eu tenho certeza que daqui 100 anos nós vamos olhar para trás e pensar como a gente poderia explorar, causar sofrimento e morte nos animais há 100 anos atrás, sendo que isso era desnecessário. Da mesma maneira que a gente olha como que era possível existir escravidão há 100 anos atrás, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça hoje, atualmente. Daqui 100 anos, em 2120, tenho certeza que as pessoas vão olhar para trás e falar como era possível em 2020 as pessoas explorarem esse tanto de animais. E é simples, para mudar isso é só dizer não concordo, não aceito, não serei conivente e não consumo. Se você não consumir, obviamente você não vai estar colaborando, financiando essa indústria que causa morte e sofrimento. Quando você fala, mas eu não vou consumir produto de origem animal, o que eu vou comer? O reino vegetal é um reino enorme, tem uma diversidade enorme de alimentos, de nutrientes. Quando eu deixei de comer carne, eu descobri assim, uma série de alimentos que eu não conhecia.
que são gostosos, que são sim gostosos, que entregam para mim tudo que eu preciso de vitaminas, minerais. O reino vegetal é muito grande. Aí você pergunta, o que eu vou comer? É simples, o pessoal da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, fez esse slide, como fazer um prato sem carne. Tem uma campanha que chama Segunda Sem Carne, que é muito interessante. Recomendo vocês, que tiver rede social, acesse o Instagram Segunda Sem Carne. É uma política que a SVB, junto de outras organizações, faz em empresas, em escolas públicas, que é uma vez na semana tirar a carne do prato. E aí como que é montado esse prato? 25% feijões e castanhas, né, proteínas. Para quem não sabe, feijão é uma fonte de proteína, castanhas, leguminosas, soja, grão de bico, ervilha, lentilha. Então, você colocando uma concha a mais de feijão no seu prato, você já substitui a proteína da carne. 25% cereais e batatas, arroz, batata, e 50% legumes e verduras. É um prato perfeito nutricionalmente, que te entrega proteína, carboidrato, vitaminas e minerais. E quando a gente fala de leite, nós temos aí hoje uma oferta muito boa de leites vegetais no mercado, em que há 10 anos atrás era muito escasso encontrar. Hoje nós temos bastante empresas oferecendo, e eu trouxe aqui, obviamente, um exemplo da minha empresa, da Vida Veg. Nós temos o leite vegetal fresco mais gostoso e nutritivo do mercado. São leites de castanha de caju, de coco e de amêndoas. São 100% vegetais, sem adição de açúcar, rico em cálcio, tem mais cálcio que o leite de vaca. Não tem conservante, tem fonte de vitaminas B6 e B12. A vitamina B12 é uma vitamina que geralmente as pessoas precisam suplementar, tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Então a gente entrega um leite enriquecido e 3 gramas de proteína vegetal. No caso, a gente coloca proteína de ervilha, além da proteína natural da castanha, da amêndoas e do coco, 3 gramas em 200 ml. Então é um leite que, além de ser gostoso, é muito nutritivo, entrega cálcio, entrega vitaminas, entrega proteína no seu dia a dia. Bom, e para encerrar, eu trouxe esse último vídeo do The Game Changers também, o mesmo documentário que eu mostrei anteriormente, para vocês verem esse trecho. There was another guy my dad's age who had also made a big change. I ate a lot of meat. I ate my 10, 15 eggs a day. And, I had my 250 grams of protein a day because I weighed 250 pounds. One and only Arnold Schwarzenegger. But as I got older and as I started reading up on it, I recognized the fact that you really don't have to get your protein from meat or from animals, as far as that goes. So we started going more in a direction of a vegetarian kind of a diet. Now we're doing it the right way, with the right spices. All of a sudden, I love it much more than the meat. And, the cholesterol went down to around 109. It was the lowest that it ever was in my entire life, at almost 69. Well, we eat Bom, pessoal, então essa apresentação que eu queria fazer para vocês, eu agradeço a atenção. O futuro é esse, pessoal. O futuro da alimentação é um futuro de uma alimentação vegana, alimentação à base de vegetais, pelos 3 grandes motivos que eu trouxe para vocês: pela saúde das pessoas, pela sustentabilidade do planeta e pela ética e respeito aos animais. E a Vida Veg, que é a nossa empresa, nós temos o propósito, a missão de contribuir para um mundo melhor. Como? Facilitando o acesso a alimentos de base vegetal que sejam também gostosos e saudáveis. Então a gente veio para ajudar nesse movimento, né, nessa nova era, que é uma tendência muito forte de uma alimentação vegana, que já está passando de tendência para a realidade, né, já está virando uma realidade. A gente veio para contribuir nesse movimento, para um mundo melhor, pesquisando e desenvolvendo alimentos 100% vegetais,
que entregam, além de nutrição, saúde, também sabor, que também são gostosos, tem um prazer na alimentação. Esse é o nosso lema: sabor, saúde e um mundo melhor, é o que a gente deseja para vocês. Muito obrigado.